pessoal, tudo bem com vocês? Quero saber se vocês estão boas. Pois então, meu canal bateu 600 inscritos. Queria falar com vocês. Eu tô de alegria, não sabia se iria chegar nessa meta. Mas eu cheguei. Com a ajuda de vocês. Pois então, muito obrigada mesmo por todos vocês que estavam ajudando, se inscrevendo pelo cada vídeo que eu postei com o maior esforço para vocês. Obrigada por comentar, se inscrever, compartilhar, dar like. E muito obrigada. Sinceramente, estou muito feliz por vocês. Um beijo para vocês. E até o próximo.